Eu esqueci mesmo, gente. O check-in a gente já começa falando que a gente está no Café com Nemesis e aí a gente. Como que é? Não tem Não chegamos. bastidores. Os bastidores são dicas de batom da Joana. Não tem, a gente não é patrocinado. Vamos resumir o check-in, não é mesmo? Que ninguém ia anotar se você não tivesse falado. Muito Vamos bom. lá, mais um Café com a Nêmesis. A pauta é. Tatá, Então, vai estamos explicar a aqui pauta. hoje reunidas novamente para mais um Café com Nemesis. E hoje a pauta do nosso café vai ser fechamento de ano nas empresas e planejamento estratégico. É bom Todo que a ano nossa as energia empresas. está alinhada com Tá de o fim do acordo. ano, assim, tá, Isso aí. A né? gente sabe que todo ano, chega nesse momento, outubro, novembro, as empresas começam a fazer seus fechamentos, seus planejamentos para o próximo ano. É um período bastante corrido, a gente percebe pelos nossos clientes que estão sempre em reuniões, estão sempre com a agenda mais concorrida do que a média do ano todo. E é um período que é bastante desafiador, né? Por vários motivos. Primeiro, porque a gente entende que existe uma necessidade de planejar e fazer levantamentos, análises do ano, enquanto o trabalho continua, né? Esse trabalho de planejamento e de fechamento ele se sobrepõe às atividades rotineiras e isso torna o tempo ainda mais escasso, né? Então esse é um desafio grande e para além disso, a gente sabe também que é um período também que é uma oportunidade das empresas criarem talvez uma forma mais inovadora de fazer esse processo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso café. E aí eu queria ouvi-las. O que vocês acham desse período? Quais os desafios que a gente percebe? Podemos começar. Eu acho que começa por esse desafio que a gente estava falando agora, né? Que é esse estado que todo mundo A entra nesse final de energia. ano, da energia, que ela, às vezes ela já está um pouquinho mais baixa, né? Porque querendo ou não, quando a gente chega no final do ano, já passou ali, né? 11 meses, 10 meses que está todo mundo trabalhando, se dedicando, né? Olhando para as metas. E a gente já tem, né? Existe uma convenção, né, social no final do ano que é assim, agora acabou uma coisa, vamos começar outra, né? E isso acaba trazendo uma energia diferente. E acho que esse ponto que você trouxe, que é o mais desafiador, que é desafiador para a gente, né? É desafiador para os nossos clientes, que a gente vê também, que é isso, como é que eu vou ter tempo para fazer, continuar fazendo as atividades, olhar para o fechamento do ano, então olhar para todas as métricas que a gente precisa fechar, e ainda planejar o próximo ano, né? E acho que o que eu mais vejo de desafio é ter tempo mesmo para fazer todas essas coisas e fazer a discussão que é necessária para todas elas, porque não adianta só você ter um monte de métrica e botar essas métricas no relatório, né? Você precisa olhar, discutir, pensar o que aconteceu, né? E não adianta só você ter um número para definir o que é a sua meta do próximo ano, né? Vou aumentar em 10%, 20%, né? Não sei qual é a meta que a empresa vai ter, sem discutir como é que vocês vão fazer para chegar lá, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios é ter tempo para fazer as discussões que precisam ser feitas, né? Não, tem a mesma sensação, assim. Tem o tempo e tem isso, né? De um certo cansaço que vai acumulando, né? Então a gente. Eu vou falar do ponto de vista pessoal, né? Quando se aproxima o final do ano, eu penso assim: vai chegar o fim de ano, eu vou aproveitar para arrumar tudo na minha vida. Agora eu vou parar, vou pensar, vou refletir, vou escrever 3 páginas sobre o que eu quero para o futuro. E não acontece assim, né? Porque é isso, a gente meio que vai tentando dar conta de tudo que está rodando. A gente começa a colocar na agenda o mínimo necessário para poder fazer essa transição, essa passagem, organizar um pouco, se preparar um pouco. E eu acho que não sobra esse tempo para uma experiência que ela é de natureza mais subjetiva, que é você entender o que que você alcançou, quem você se tornou ao longo desse ano, quem você quer ser, para onde você quer ir. Porque geralmente aqui em casa é assim, a gente emenda aí emenda as festejos de fim de ano, né? Então aí você pega o recesso e você envereda 50 festas de Natal, né? E acabou, virou o ano, quando você vê, já tem. Os clientes já estão mandando mensagem, né? Feliz ano novo, assim, meu Deus, né? Então, assim, é um período que eu sinto que ele deveria ser um pouco mais reflexivo, introspectivo, seria bom que tivesse esse espaço, mas ele é bastante dinâmico. Isso é verdade nas empresas também, isso é verdade para cada um de nós e para as empresas. Então, como é que a gente acha um espaço de reflexão? Como é que a gente cria um momento de transição? Né? Como é que a gente recria essa transição? Né? Como é que a gente cria uma lógica quase ritualística de parar que não tem a ver tanto com os números, que são fundamentais, né? Que são aí o guia que a gente vai usar. Mas o que a gente deveria fazer no final do ano, além
de trabalhar os números, né? A gente todo ano pensa o início do ano para a gente que é um pouquinho mais tranquilo, a gente acaba se dedicando a refletir, né? A rever, a discutir, dias juntos, né? Todos juntos, filosofando e pensando e mudando. E eu acho muito satisfatório, assim, eu acho que é uma coisa que ela tem que ser conservada, mesmo com mais demandas, né? Mas acho que esse é um grande desafio. Como é que a gente separa essa relação subjetiva e emocional de virada com processo, sabe? A burocracia, o relatório, né? Acho que aqui tem duas coisas para serem trabalhadas e talvez as empresas acabem dedicando mais tempo a uma do que a outra, né? E do ponto de vista pessoal, a gente brinca que é a listinha de fim de ano, que você pega a sua lista do ano passado, troca a data e ela continua valendo, né? Porque você avançou muito pouco nos seus objetivos, na verdade é essa. É verdade, eu acho que existe quase que uma tentativa, né, de reunir a maior quantidade de dados possível, né, de informação numérica, de indicadores, e isso é saudável, lógico. Uma empresa precisa desses indicadores objetivos, mas o que a gente percebe é que falta tempo de qualidade, né, para que as equipes possam também aproveitar esse espaço, esse momento reflexivo como uma oportunidade de se engajar com esses números, né? Então a gente fala muito com lideranças, com RHs. Será que dá para fazer esse processo de uma forma menos engessada? Né? Será que dá para a gente discutir o planejamento, as metas de um jeito mais integrativo, ouvindo as pessoas, colocando elas para fazer parte do processo, ou pelo menos para serem inteiradas desse processo de uma forma mais colaborativa? Porque no final das contas são essas pessoas que vão tornar esses números reais, né? Elas é que precisam trabalhar meses a fio, de semanas a fio, para tornar tudo aquilo que foi planejado realidade. Mas muitas vezes essas pessoas elas ficam desconectadas, né, desse processo. Elas vão lá, depois recebem de repente uma apresentação de metas, apresenta-se números de uma forma muito fria, né, muito engessada, e elas não têm muita oportunidade para dialogar sobre aquilo, para dar a opinião delas sobre aquilo, e elas fazem parte. Então, a gente costuma falar aqui na Nemesis que o fim de ano, né, esse período aí, esse último trimestre, início do ano, ele também é uma oportunidade das empresas darem aquele gás que as equipes precisam para começar o ano de uma forma diferente. E, para isso, usar essas reuniões que já estão na agenda corporativa de uma forma diferente, fazer elas acontecerem de uma forma diferente. Né? Isso é um caminho possível, não é tão custoso, né, do ponto de vista do tempo, porque a gente já sabe que tem tempo dedicado para isso, mas pode ser feito de uma forma mais inovadora, né, mais tranquila, mais leve e, ao mesmo tempo, produtiva. E acho que acaba mexendo no que nós falamos bastante, né? Que é na motivação, né? No sistema motivacional ali, apetitivo dessas pessoas de quererem ir atrás dos desafios que vêm a seguir, né? De quererem olhar para esse futuro. E eu falei um pouco da coisa do otimismo, né? Isso, olhar com otimismo para esse futuro, né? E falar assim, olha, a gente sabe para onde a gente vai e a gente sabe que a gente, como equipe, e eu acho que isso também é um fator importante, né? Isso deixa de ser trabalhado, né? Como você estava falando, esse senso de equipe, onde essas pessoas, né? O que que essas pessoas já conquistaram, para elas olharem e falarem, a gente vai agora para esse próximo desafio, próximo ano, vamos continuar o que a gente estava fazendo e ainda vamos acrescentar mais uma coisa aqui importante, né? E aí, enquanto você estava falando, estava pensando muito sobre isso, né? O momento de você mexer em componentes importantes ali da motivação, do reconhecimento. Então, falar sobre as coisas que foram feitas e conquistadas até o momento, como equipe e individualmente, né? Para que essas pessoas entendam aonde elas chegaram, né? Como ela estava falando, esse momento de, olha, o que que eu consegui fazer, né? E muito ali no propósito também, né? Porque se a gente sabe que a gente está indo por uma mesma direção, com a visão que a gente está indo, e todos nós construímos isso juntos, né? Fizemos esse trabalho de construir essa visão juntos, então todo mundo vai estar mais conectado com essa visão e vai ser mais fácil motivar e engajar essas pessoas no próximo ano, né? Então, quando a gente fala sobre esses trabalhos, a gente fala muito de trabalhar esses componentes motivacionais, né? Não, é isso. Eu fico pensando muito no quanto a gente ainda não aprendeu a lidar com a motivação direito, né? É isso, a motivação ela vem como um plano estratégico. E um plano estratégico que te diz quais são os próximos passos, o que que a gente tem que fazer, onde a gente tem que chegar. E muito pouco peso é colocado em como é que eu, na verdade, trabalho essa motivação que é individual, trago essa motivação que deve partir desse indivíduo, que deve partir desse grupo de forma sinérgica de alguma maneira, né? Um pouco coerente assim nesse grupo
e que é isso que vai sustentar o alcance dos objetivos, né? A gente fala muito disso, né? Como liderança, a organização como liderança, a liderança representando essa organização, ela quer colocar de fora para dentro, né? Não, tá aqui, sua meta agora é essa, no que vem a gente vai, sei lá, reduzir em tantos por cento as despesas, a gente vai aumentar em tantos por cento as vendas, vai entregar mais não sei quanto, sem mexer em recurso, né? Que todo mundo está assim agora. Vamos dobrar, mas vamos manter os recursos, Isso. assim. É só, né? É eita em cima de eita, como a gente diz. E no final das contas, o desafio vai aumentando e a tendência ao longo do tempo, quando você vai trilhando um caminho, é que você se perca um pouco desse propósito que você falou. A tendência é que a gente precise se questionar novamente para onde mesmo que eu estava indo, por que que eu estou indo, por que que eu estou indo com essa galera aqui, o que que a gente conquistou, tem esse olhar também. Não, a gente chegou até aqui, né? A gente sabe do viés negativo e do quão fácil é a gente se ater a tudo que não foi feito, que não foi alcançado, que não deu Não deu certo, certo. muito pouco peso aquilo que você conquistou, que deu certo, né? E isso vai minando essa motivação natural, vai tornando um pouco quase que um sacrifício continuar caminhando, né? O desafio aumenta e o significado, o sentido se perde. Então, acho que a gente precisa fazer esse olhar e isso não deixa de se conectar também com as ambições individuais de cada um de nós numa relação de grupo, numa organização. E aí, nesse fim de ano, também tem a questão do PDI, né? Enfim, dos planos de desenvolvimento individuais. Tem os ciclos de feedback. É muito comum que, ao fim de ano, ao início de ano, você receba esse feedback. E isso também é um processo que é muito superficial, muito seco, muito burocrático, né? Assim, você performa bem, performou, está fazendo bem o PowerPoint, não está, já sabe usar o programa, não sabe, se comportou ou não. A gente começa a ter toda uma dimensão também mais subjetiva dessa avaliação, mas ainda muito na conta das pessoas criarem o seu planejamento. E é óbvio que cada um tem que criar o seu planejamento, né? A motivação é individual. Mas a gente precisa guiar essas pessoas, né? Então, a gente acaba tendo, o que eu percebo muitas vezes, são pessoas que não tiveram essa oportunidade de parar para pensar e refletir sobre quem são, quem se tornaram ao longo desse ano, porque eu mudei, né? Então, assim, eu começo o ano de um jeito, eu termino de outro a partir da minha experiência. Então, quem eu sou agora? O que ainda faz sentido para mim? Como eu relaciono isso com as oportunidades de carreira que eu tenho nessa organização, nessa equipe? E como me conecto com os objetivos dessa organização e dessa equipe? Esse é todo um trabalho que é em cima de motivação e que esse a gente não vê tanto, né? Então, acho que a Uhum. Thaís falou bem, falou, olha, como é que a gente usa o tempo que está alocado para fazer esse fechamento de ano, para fazer o planejamento do próximo ano, mas acho que adiciona elementos emocionais dessa conversa, né? Traz de volta, reacende essa chama. E acho que uma coisa muito bacana que a gente fez esse ano, em diversos momentos, workshops, treinamentos, team buildings, que tem esse objetivo, reacender essa conexão desses colaboradores com a sua área de atuação, reconectar essas pessoas em grupo, lembrar elas quem elas são, o motivo pelo qual elas fazem o que fazem, até onde elas chegaram, para que essa construção de futuro ela volte a ter sentido. Não seja só alguma Uhum. coisa que alguém da empresa mandou fazer, né? Isso é uma coisa que eu quero. E aí tem sido bem legal esse projeto, porque a gente vê literalmente as pessoas mudando de comportamento ao longo de um dia. As pessoas chegam super fechadas, né? Meio sisudas, às vezes até com respostas atravessadas, você percebe ali uma aridez na Conflitos, comunicação, né? conflitos, uma dificuldade do processo da empatia, uma insegurança muito grande. E o nosso trabalho, muitas vezes, é criar o espaço seguro psicologicamente, é moderar essas falas, é apoiar as visões para que todo mundo se expresse e a gente volte a lembrar quem a gente é, né? O que a gente faz, o que a gente Uhum. faz. E é um dos processos que eu acho mais bonitos, assim, que a gente testemunha, porque é isso, literalmente, em 8 horas as pessoas saem completamente diferentes. E agora sim, você pode trabalhar como líder, como empresa, porque agora você tem uma equipe de novo engajada, de novo conectada com quem você é, né, como liderança. E isso faz toda a diferença no planejamento desse ano para frente, né? Então, eu sinto que a gente também precisa não só ter o espaço e respeitar o espaço, mas criar essas outras camadas de olhares que a gente traz, né, para os processos emocionais que são tão importantes para gerar, de fato, engajamento. E que vai É, facilitar o trabalho do líder depois, né? Porque eu acho que isso também que fica tipo, não tem tempo para fazer, né? Ou às vezes não pensa em fazer uma atividade como essa, né? Que a gente acaba trazendo esses aspectos. Mas como líder, se você demanda um pouquinho de tempo para fazer isso, né? Um dia que você vai
fazer uma atividade como essa, isso já sai ali, né? Já é muito mais fácil para você trazer essas pessoas para essa conversa de planejamento, de fechamento de ano, do que foi anteriormente, né? Então, acho que tem um ganho aí também, que é um investimento que tem um ganho que, como você falou, é visível, né, para gente e que vai ser muito benéfico para esse líder, né, no final das contas. Eu acho que a gente tem discutido muito essa questão do engajamento, né? Recentemente a gente saiu aí a pesquisa da Gallup novamente, segue ali na casa dos 70 e poucos por cento, né? 70 e muitos por cento, as pessoas que estão ativamente desengajadas. É um número exorbitante que segue ano após ano, e eu sempre me questiono o quanto que a gente está na contramão disso, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de planejar metas, olhar objetivos, criar indicadores que precisam ser cumpridos para o sucesso da organização, da empresa, do negócio, isso frequentemente está desconectado da parte emocional desse processo. Então, assim, quando você faz um planejamento frio, né, com base em números, indicadores, analisa o que a área conquistou, não conquistou, mas esquece de envolver as pessoas nesse número, envolver as pessoas no dia a dia delas, o que aquilo está conectado com o trabalho dela, com o que ela faz, o quanto que aquilo avançou, e se não avançou, por quê, né? O que está por trás disso? Você cria esse processo que é quase. São dois processos. Um é técnico, administrativo, de governança, o outro é um processo emocional que está sendo abandonado, né? E quando a gente fala de criar essa conexão, é justamente fazer esses processos caminharem juntos, né? Fazer com que as pessoas entendam e se engajem, se comprometam com uma coisa que não são números. Eu nunca esqueço, acho que foi uma palestra que eu assisti, que o palestrante começou falando o seguinte: ninguém, nenhum ser humano se engaja com uma meta de aumentar 10% o faturamento. Isso não é nada para as pessoas, isso não significa nada. Se a sua empresa é uma empresa grande, menos ainda. Né? As pessoas não vão se engajar lá na atividade fim dela, que ela está fazendo ali pequenininho. Se a sua empresa é uma empresa grande, principalmente, ela não vai entender o que significa aumentar 10% o faturamento daquela empresa, crescer tantos por cento, com o que ela faz, qual é a conexão disso com o que ela faz. Né? Então, independente disso ser uma verdade, de ser um indicador a ser buscado, eu preciso fazer com que as pessoas entendam qual é o papel delas nisso, envolvê-las emocionalmente, fazer com que elas queiram dar o seu melhor por aquele negócio, por aquela empresa, por aquela equipe, e para isso não vai ser apresentando números frios, né? Não é assim que o ser humano funciona, eu acho que é importante a gente trazer esse nosso olhar aqui, né? A gente não está falando isso Sim. porque é romântico, mas é porque isso não funciona. Definitivamente faz com que entre ano, saia ano, e as pessoas sigam desengajadas, fazendo o seu trabalho ali, mais ou menos, e sem sentir por que ela está fazendo aquilo, né? Para onde que ela está indo ao fazer aquela atividade todos os dias. Deixa eu só fazer E um nem pode complemento aqui deixar de. ao dado da Ah, Gallup. fala. Porque enquanto isso eu estava aqui, gente, eu sou a pessoa que vai catando coisas, entendeu? Então eu estava aqui catando porque eu estava Joana lembrando. buscando referências. Isso, eu me senti a Bela Reis quando eu escuto algo de grilo. A Bela Reis está sempre ali procurando Ah, a referência. Mas eu lembrei também, não estava lembrando o número correto, mas além de mostrar o desengajamento, a pesquisa da Gallup também falou sobre solidão, né? E ali 24, quase um quarto das pessoas dizem que se sentem mais sozinhas, né? E eu acho que esse é um sentimento também que, quando a gente está falando dessa coisa de criar conexão, de trazer isso para o fechamento do ano, é também a gente tirar um pouco desse sentimento que, com as atividades do dia a dia, com a correria, com essa visão que às vezes você está só para atividade, acaba trazendo essa sensação de solidão, né? Então, quando a gente traz um trabalho onde a gente coloca essas pessoas para se conectarem, a gente melhora o engajamento, mas a gente principalmente melhora as relações e melhora essa questão aí da emoção mesmo, né? Que essa pessoa está ali pertencimento, né? sentindo de fazer parte de um grupo e de ter suporte desse grupo, né? Que a gente fala muito, e já falou algumas vezes sobre a importância do suporte social, né? Então, é o momento da gente criar essa conexão também desse grupo, de criar um lugar de segurança psicológica que vai melhorar esses fatores para o ano seguinte, né? Então, só para fazer esse complemento, Ana, desculpa, vai lá. Não, imagina. Eu ia falar também que a gente não pode não reconhecer, né? E eu acho que conecta bem, que assim, a gente também tende a falar, a empresa cresceu tantos por cento. Nós conseguimos dobrar, né? Ela dizer assim,
Não, porque a gente olhou e dobrou, 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 entregou, entregou, entregou. E o que que você ganhou? Uma meta maior para o ano que vem, né? E assim, é claro, a gente está sempre buscando crescimento, mas a gente não pode fazer essa pausa para reconhecer o que se conquistou até o momento, a gente vai minando também. Porque chega uma hora assim, poxa, mas eu estou entregando, entregando, entregando. E a leitura, muitas vezes, que não é suficiente, né? E eu acho que gera mais desconexão ainda. Então, acho que a gente também subestima a importância de parar e reconhecer, e de preferência no miudinho, né? Quer dizer, assim, você consegue conversar com cada pessoa da sua equipe, você consegue conversar com a sua equipe, você consegue não trazer aquele número da organização inteira na apresentação com o presidente, sabe? Com todo mundo olhando. Será que dá para ser uma coisa um pouco mais, vou colocar assim, pessoal, assim, né? Um pouco mais relacional, que valorize essa contribuição? Porque aí você lembra, né? Poxa, fui eu que fiz isso que a Thaís falou, né? Não adianta você botar que tem que crescer 10%, que a pessoa não entende, ela sabe o que é 10%, mas ela não entende exatamente por que que ela, na atuação dela, lá, vai ter um impacto nesses 10%, de que forma tem, ou não é isso que engaja. Número não engaja. A gente precisa entender isso de uma vez por todas, né? Número não engaja, assim, não é número que engaja, né? É significado que engaja, é contribuição que engaja, é reconhecimento que engaja. Então, assim, as variáveis estão dadas, a questão é como é que você está trabalhando elas. Eu acho que a gente precisa poder voltar nessas informações, assim, beleza, está aqui o número, de novo, faz parte, é importante, é o que dá referência para a gente. Mas o que, que eles significam? Acho que, no fundo, falta uma capacidade de leitura dessas informações que conecte o número com os processos motivacionais, emocionais, inconscientes que a gente defende aqui, né, que precisam vir para essa mesa da discussão estratégica, que precisam vir por parte do dia a dia, e que é muito diferente também de um encontro festivo, que é ótimo. Façam, né? Façam happy hour, façam as festas, façam a celebração de fim de ano, mas não substitui. Então, assim, a entrega das metas e o almoço de fim de ano não substitui a necessidade de trabalhar os processos motivacionais depois de um longo período de investimento. Que é isso, que é o fim de ano, né? Passei esse ano inteiro correndo atrás, me dedicando, tentando, e onde eu cheguei? Qual foi a minha contribuição? Né? Para onde eu vou? O que que eu quero a partir de agora? Então, acho que são três coisas que a gente acaba fazendo bem, duas delas, e a terceira, ela passa um pouco. No meio do caminho tem, mas não é também isso. Podia ter mais, podia, né? E eu acho também que existe uma tendência das empresas focarem muito no fechamento e pouco na abertura do ano, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu Boa. tenho a sensação de que são 3 meses planejando, são 3 meses fechando, criando, né? Fazendo todo o fechamento do ano, aquela coisa toda. Até existem empresas que vão ali fazer algumas reuniões diferentes, vão promover ali alguns encontros, os happy hours, os fechamentos de ciclo e tal. Mas o início do ano é assim: 1º de janeiro, dia 2, está todo mundo trabalhando, vida que segue, e também não tem muito espaço para vamos dar o restart, né? Vamos começar diferente, vamos conversar sobre acordos, sobre o que a gente quer mudar esse ano, dentro das equipes especialmente, né? A gente sabe que, dependendo do tamanho da empresa, isso vai se quebrando, né? Cada equipe, cada departamento, diretoria, áreas, podem ter esse momento, mas a gente não vê isso acontecer com tanta frequência e faz uma falta. As pessoas ficam esperando, né, essa virada de ano para renovar suas energias, para renovar a sua visão de futuro, chegar com uma energia diferente. Muitas pessoas saem de férias, esperam esse momento, né, para sair de férias, ficar com família. E quando elas voltam, muitas vezes elas voltam já. Quantas reuniões de início de ano a gente faz com o cliente fala: Nossa, parece que o ano nem acabou, né? Estou só vivendo a mesma energia do ano anterior. E o nosso cérebro ele espera por esses encerramentos e inícios de ciclo, né? A gente foi educado dessa forma, a gente vive numa sociedade que tem esses momentos, então é bom a gente respeitar isso também, né? Dar esse respiro para as pessoas, fazer um ritual de início, trazer a equipe para pensar nesse início de uma forma diferente. Eu digo sempre, são oportunidades de fazer diferente, são oportunidades de gerar engajamento, de trazer a equipe para perto. Então, se eu pudesse deixar uma dica aqui para os líderes, seria essa, assim, né? Não deixa passar esses 3, 4 meses aí de final, início de ano, sem aproveitar esse momento para fazer uma pausa, reflexões e para trazer a equipe para perto. Acho que no final a questão é, né? Não é uma
quando chega no final de ano, né, não existe uma chave que a gente vira e fala assim, acabou o ano, próximo, né? O processo não é esse. A gente precisa entender, que é o que a gente estava falando, né? Do ponto de vista emocional, qual é o caminho que a gente quer levar essas pessoas para a gente chegar no próximo ano e a gente ter tanto engajamento, tanto gás, né? Tanto comprometimento ali quanto a gente teve no ano anterior, né? Então, a gente precisa levar essas pessoas por um caminho, que eu acho que é isso que a Ana estava falando, você falou agora, né? Não adianta eu só fazer um tipo de ação, enfim, de falar de números, de falar das metas, ter um happy hour, mas não ter um momento para reconhecer o que foi feito, né? Não ter um momento para a gente falar, não ter um momento para a gente, inclusive, expor, às vezes, as coisas que não deram certo, que quando iniciar o ano, a gente vai começar a trabalhar nos novos acordos, nas novas formas de fazer, né? Nas novas formas de interagir dentro dessa equipe, para a gente olhar o que a gente precisa melhorar rumo a esse objetivo. E a gente sabe que o comportamento ele não muda rápido, né? Então não vai ser de dezembro a janeiro, né, nesse período aqui, que esse comportamento ele vai mudar para aquilo que você, líder, né, ou empresa está desejando, está almejando. Então é preciso levar essas pessoas para esse caminho emocional. Então a gente precisa olhar para o que aconteceu, olhar para o final do ano, ter um momento de relaxamento, né? A gente estava lembrando enquanto a gente estava fazendo o check-in, né? Uma vez passada aí, no outro momento da vida, na outra empresa que a gente trabalhava, Eu vou fazer um quadro só de assim, causos. piores momentos da liderança da minha vida, assim, porque é para as pessoas para quê? Para exercer a vulnerabilidade. Tipo assim, Aquele momento mandei mal. erros Isso. épicos da liderança, assim, Da liderança. A minha, no gente, caso. a gente estava Ai, lá, Josi. né, final de ano, e aí assim, nossa, vamos ter um almoço de final de ano da empresa. Nós, eu ali como colaboradora, equipe, falei assim, nossa, que legal, um almoço de final de ano. E éramos uma equipe muito unida, né, que tinha ali uma boa relação entre todas as pessoas. Então a gente gostava muito de ter os momentos de diversão juntos também. Então a gente pensou assim, esse vai ser um momento de diversão lindo. Enquanto isso, as pessoas que estavam ali na liderança ou, né, próximo estavam enlouquecidos preparando relatórios. Por quê? Porque esse foi um dia onde, além de almoço, a gente tinha apresentações de PowerPoint maravilhosas, mostrando para a gente vários números. E a gente, assim, que horas que a gente vai só relaxar? Que a gente vai só discutir? Conversar, Conclusão, né? conversar. Saímos de lá, nós, equipe, e fomos para um outro lugar para a gente continuar o final de ano da equipe. Deu, assim, super errado, entendeu? A E depois verdade a seja gente nunca dita, mais foi né? feita. Depois nunca mais foi feito. Vamos dar aqui esse crédito também. Em minha defesa, nunca mais aconteceu. Foi a primeira e Nunca mais única vez que aconteceu. isso aconteceu. A gente deu Por feedback quê? também, né? A gente Porque falou a assim, gente olha, recebe feedback da equipe, isso é ótimo. Então, assim, a gente recebeu feedback da Tata, assim, foi ruim. Foi ruim, né? Que ou é festa ou é PowerPoint. E aí ficou claro para mim que essas coisas não podiam andar juntas. A gente nunca mais fez isso, de nunca mais. fato. Mas o que é mais bizarro é que na minha cabeça estava super ok, assim. E, assim, de certa forma ainda está, tá? Então, é somente entender que a gente precisa saber também organizar as expectativas de uma maneira que a gente consiga É, fazer esse fechamento funcionar, né? Que é pelo menos separar. Assim, vamos fazer o seguinte: tem um momento que a gente fala dos números, como a gente está falando aqui. Tem os números, é importante, vamos fazer os números, mas tem um processo que é emocional, de celebração, de revisita, que não é para estar misturado com os números. Então, assim, se alguém exato. aqui ainda está fazendo isso de um happy hour junto com o PowerPoint, gente, furada, não faça. Então, Tá? passa. Promove Não, assim, eu ia desengajamento. falar, almoço junto com reunião de fechamento. Acho legal, porque tem ali a comida, dá aquela, entendeu? Aquele quentinho no coração, mas Aquela. depois disso, em outro Chega. momento, no segundo dia, dá para ter o happy hour, dá para ter o momento do relaxamento. Só não faça uma Tem que coisa e pense separar. que isso aqui já, exatamente, separa os objetivos. Mas eu acho que é um pouco isso. Qual é o objetivo de cada encontro? Para onde você está levando O que eu essas estou pessoas em fazendo cada aqui? encontro? Então, em um Eu você ia vai falar das sugerir, metas, né? E o outro você vai fazer o relaxamento. E no início do ano você vai fazer os acordos, né? Então, tem um processo, né? eu ia sugerir que a gente já precisa caminhar para o nosso fechamento, né? O nosso café está chegando ao fim. Eu ia sugerir que a gente fechasse talvez com dicas bem práticas, assim, do que a gente sabe que grande parte do público que ouve a gente são líderes, né? São lideranças aí nas empresas. E acho que poderia ser útil a gente dar algumas dicas bem práticas, assim, de como fazer esse fechamento, esse início de ano, ou ambos, né? Fazer um fechamento e um início de ano com a equipe de uma forma mais inovadora, mais saudável,
Que tal a gente A trazer gente aqui sabe um o que pouco não da nossa fazer. O experiência, que não fazer é Claramente. justamente da isso. nossa experiência prática, mas também como consultoras, assim, né? O que que a gente recomenda, o que que a gente tem feito com os nossos clientes, como é que a gente pode ajudar quem está ouvindo a gente a ter ideias de como fazer isso sair um pouco da mesmice, né? Daquela coisa engessada de reunião de PowerPoint. Eu ia falar, e até estava lembrando anteriormente, que a gente faz aqui na nossa empresa, já fizemos em outros momentos, já fizemos com clientes também, esse momento de olhar para o que aconteceu e deixar as pessoas falarem o que que foi importante para elas ao longo do ano, né? Para a equipe, para a empresa, enfim. Acho que isso é muito legal, tanto porque trabalha essa retrospectiva, então dá tempo para as pessoas, inclusive, fazerem esse trabalho interno de pensar o que é que eu me orgulhei de fazer esse ano, né? O que eu achei legal que a gente conquistou. E eu acho que isso é muito valioso porque eu acho que coloca em perspectiva aquilo que a Ana estava falando, né? Não é um número que vai aparecer, mas vai aparecer uma situação que você, como líder, vai poder ler a sua equipe e vai falar assim: ah, então isso aqui são situações que engajam a minha equipe, são importantes para a minha equipe. E isso te dá também, vou dizer assim, conteúdo, né? Um arcabouço aí de informações que te ajuda ao longo do próximo ano a trazer o engajamento para a sua equipe. Então, acho que é olhar para o que aconteceu, para o que foi bom e deixar as pessoas falarem livremente para você entender o que é que está trazendo de fato orgulho para sua equipe. Eu acho isso uma coisa muito legal que a gente já fez e acho que funciona bem. Thaís, você, você tá no mundo. Eu ia falar isso. Espera aí que eu tudo mudo, esqueci de tirar. Bom, eu daria como dica que os líderes tentassem começar, né, o ano, principalmente, fazer um fechamento legal, como você falou, fazer uma retrospectiva, eu acho que tudo são coisas válidas. Que a apresentação, né, desse plano, dessas metas, ela não aconteça de uma forma muito top-down, né? Então, assim, que tenha um momento onde as pessoas possam comentar sobre as metas da área, sobre o que a empresa está buscando, o caminho. É muito ruim quando as pessoas se sentem só uma ferramenta, né? Então, trazer as pessoas para perto no sentido de mostrar os resultados que se busca, os objetivos, as metas, os números, mas deixar que as pessoas também falem, contribuam sobre aquilo, tragam a sua visão sobre aquilo. Obviamente, a empresa não vai poder fazer isso de uma forma democrática, não é isso, né? Não é colher percepções e mudar o planejamento, mas é saber como as pessoas se sentem em relação àquilo, deixar que elas participem e tenham um pouco de voz nesse processo. Eu acho que é muito saudável. E uma outra dica que eu ia dar realmente é verificar, né, ter a sensibilidade de se a equipe não está precisando de um momento de descompressão, né? Às vezes as pessoas se sobrecarregam ao longo desse período, então elas ficam muito estressadas, um ano inteiro nas costas, e começar o ano com essa sobrecarga é mais um desafio para as pessoas, né? Então, eu realmente acredito que pensar em estratégias para ter um momento de descompressão, né? Não é para ser mais uma reunião de PowerPoint, mas sim um momento em que as pessoas podem aprender a relaxar, aprender sobre descanso, aprender sobre como se sentirem mais equilibradas para começar com uma energia diferente, né? Então, a gente tem aí algumas soluções para isso. Acho que é muito válido considerar, né, trazer especialistas para ajudarem a equipe nesse processo de gestão emocional que a gente sente que é um ponto fraco aí das empresas, né? Minhas Vou para as dicas. minhas, Agora, Carol. minhas dicas. Acho que eu vou botar dicas mais individuais, então, né? Todo ano eu aprendi na terapia e continuo fazendo. Um beijo para minha terapeuta. Então, assim, eu sempre, final do ano, na última sessão da consulta, eu faço uma linha do tempo, né? E essa retrospectiva que a gente já falou, e do ponto de vista individual, ela está muito conectada com os momentos que foram marcos do meu desenvolvimento esse ano. E eu olho um pouco o que eu aprendi, que habilidade eu desenvolvi, o que eu ganhei a partir disso de alguma maneira, então ajuda a focar em crescimento. Eu acho muito importante a gente focar em crescimento para a gente sentir que a gente não está, sabe, igual o hamster na rodinha, que a gente sentir que a gente está se deslocando, né? Por mais difícil que seja, você está se deslocando, por mais difícil que seja, você está usando um repertório de habilidades para conquistar. E aí, geralmente, eu faço isso no final do ano. E no início do ano, eu gosto muito de tentar pensar no que eu quero para esse ano. Não naquela lista infinita de ler mais, fazer atividade física, beber 2 litros de água, não é isso, não. Isso segue, todo mundo tem na lista. Mas eu tento pensar, eu penso em uma palavra-chave para o ano e um grande objetivo de desenvolvimento. E aí pode ser uma coisa mais pessoal, mais profissional. Eu tô assim, cara, esse ano eu vou focar nisso, né? Então, eu tento me conectar com o que eu quero
fazer comigo mesmo esse ano e para onde eu caminho. E isso é legal, porque assim, claro que não vai ficar tudo, não dá tudo certo, a gente não anda em linha reta, mas eu sei que das escolhas que eu terei que fazer ao longo do próximo ano, uma parte dessas escolhas deveria me ajudar a caminhar em direção àquilo que eu quero, né? E isso é uma prática que você pode aplicar quando você pensa na sua vida, que é um pouco como eu faço. Teve anos que eu coloquei mais foco em questões pessoais, tem anos que eu coloco mais foco em questões profissionais. Acho que o próximo ano vai ser mais profissional também. Mas, assim, como é que a gente pensa isso para o nosso PDI? Então, na empresa, até onde eu cheguei, e o que que eu quero? E a gente pode fazer isso para um grupo. Como grupo, o que que a gente quer? Como é que a gente quer ser reconhecido esse ano? Como é que a gente quer avançar esse ano? E aí entra o que a gente falou, dos novos acordos, a visão de futuro, o que que não deu certo. A gente, às vezes, fica também muito rancoroso com tudo que deu errado, né? É mindset de crescimento. Foca no erro e melhora. Vamos embora, sabe? Vida que segue. Melhora. Não deu certo esse ano. Beleza, não dá para voltar no tempo, mas dá para fazer diferente ano que vem. Então, a gente faz muito isso, eu gosto muito. A gente sempre tem um início de ano que ele é meio suave. Pelo menos a primeira semana útil, ela é meio relaxada, né? A gente não tampa a agenda de compromisso, a gente dedica a primeira semana do ano, a última e a primeira, para compromissos internos. Então, somos só nós, é cada um por si, a gente em grupo arrumando as coisas, planejando esse ano, se reencontrando, sabendo como é que foi o recesso, né? E é muito importante ter esse espaço. E aí, pensando, o que que a gente quer continuar vivendo esse ano como equipe? O que a gente não quer mais viver esse ano como equipe? E acho que isso constrói uma nova visão para o próximo ano. E a partir daí, se você repetir todo ano, você vai caminhando, vai desenvolvendo e você vai ficando mais próximo daquilo que é importante para você. Essas são as minhas diquinhas, são individuais, mas servem para grupo também. Também. E queria perguntar para a nossa audiência, quem estamos escutando também, o que que vocês fazem de final de ano, né? Então comentem aí, contem pra gente se vocês têm algum ritual de final de ano, algo que vocês fazem com a equipe de vocês, ou individualmente, né? E também provocar esse lugar, né? O que é que vocês podem fazer de diferente esse ano para vocês fecharem, iniciarem o ano de uma maneira ainda melhor, né? Então, e se precisar, contem com a gente, né? Não, e só É isso frisando, aí. tá, gente? Não, não é nada que a gente falou aqui precisa de muito tempo nem de muito dinheiro. Não, Então, não vem com é essa, isso. não. Mas diz pra gente o que vocês estão fazendo, que a gente vai ficar curiosa. Isso Exato. aí, Fechamos. gente. Mais um Fechamos. café. Obrigada. Fechamos. Mais um Obrigada pelo café. café. Até o próximo. Até a próxima, gente. Beijo. Beijos.